enquanto foge do vilão, separar o grupo quando todos deveriam ficar juntos, abrir a porta dolorosamente devagar quando eu escuto um barulho lá dentro. Toda vez que eu ouço alguém falar que um filme é ruim porque tem clichês demais, eu sinto que um pedaço da minha alma morre, então tava mais do que na hora de fazer esse vídeo aqui. Sim, eu tô botando a minha cara a tapa e pronta pra entrar na guerra, pra afirmar que clichês não são ruins, eles não podem destruir um filme e na verdade eles podem ser a única salvação pra tirar o terror do buraco em que ele se enfiou de novo. Acha impossível? Pois eu te provo. Clichê é algo que acontece em uma história que já foi tão repetida em outras que se torna esperado e previsível. Nos exemplos que eu usei, sempre que tem um personagem fugindo de um vilão, a gente já espera que aquela peste vai tropeçar e cair. Isso torna um clichê. Enquanto eu fazia pesquisa pra esse vídeo aqui, eu vi um cara falando sobre todos os clichês de terror que ele detesta, e ele citou a Casa Mal-Assombrada, o que só mostra que as pessoas odeiam clichê sem nem entender o que é um clichê, porque as casas mal-assombradas não é um clichê, é um tropo, é a base, não é a história. É tipo falar que slasher é clichê, sendo que slasher é um subgênero. Mas agora que você já entende o que é clichê e o que não é, deixa só eu te contar os 3 motivos pra você parar de odiar clichês como se eles fossem um anticristo. Acredite ou não, ninguém bota uma arma na cabeça do roteirista e obriga ele a colocar clichês nas suas histórias. Então, sabe por que eles continuam usando? Porque dá certo. Um professor uma vez disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Clichês se tornam clichês porque funcionam. E ele tá certíssimo. Um personagem fugindo de um vilão maníaco louco que quer matar ele depois de ver ele matar os seus amigos, com certeza vai ficar olhando pra trás pra saber o quão perto o monstro está. Junte isso com o seu desespero e o fato de que a vítima quase sempre tá num lugar desconhecido e você tem a receita perfeita pra essa pessoa cair. Faz sentido, se fosse eu ou você, a gente caía também. Mas por que a gente odeia tanto quando isso acontece, mesmo que faça sentido? Não é pelo clichê em si, mas sim pela falta de habilidade do roteirista que faz apenas um copiar-colar e traz a mesma cena que a gente já viu milhares de vezes. Agora vamos reimaginar esse mesmíssimo clichê, mas escrito pensando na história de um filme específico e não só repetindo a mesma coisa de novo. Antes da perseguição, ao chegar na cabana isolada, um dos personagens tropeça numa grande pedra que fica perto da porta. Cai e se machuca um pouco, mas nada grave. O filme vai passando, o vilão chega, muitas pessoas morrem, incluindo esse personagem que se machucou. A protagonista, sem saber daquele obstáculo, ao tentar fugir da cabana, tropeça naquele mesmo lugar. E ao cair no chão, ela instintivamente olha pro que a fez cair. Em uma tentativa desesperada, sabendo que não ia adiantar nada, fica correndo pra uma floresta que ela não conhece, ela pega aquela pedra grande, se esconde atrás de uma árvore e espera o vilão passar pra acertá-lo por trás. Aqui a gente também teve o clichê da personagem cair durante uma perseguição, mas isso serve à história. Ao invés de ser apenas uma forma preguiçosa de garantir que o assassino que vem andando super devagar vai conseguir alcançar uma vítima que tá correndo feito louca. Então agora você já entendeu que o clichê é como se fosse uma massinha de modelar. Você pode ser preguiçoso e colocá-la no filme exatamente da forma como ela veio na caixinha, ou você pode usar essa criatividade que Deus te deu e transformar no que quiser, no que for melhor pro seu filme especificamente. E sabe o que isso significa? Que o que importa não é o clichê, mas como ele é usado. Pânico é um filme que ficou muito famoso por subverter os clichês. Eles sabiam o que a gente esperava que acontecesse, brincavam com isso, fingiam que iam nos entregar, mas faziam outra coisa. Na primeira vez que você subverte um clichê, é inovador. Na segunda e na terceira vez, ainda é inesperado. Mas quando todo mundo começa a subverter o mesmo clichê, então isso se torna um novo clichê. Um exemplo perfeito é a bendita cena do espelho. Um personagem tá lavando o rosto ou escovando os dentes, se abaixa e quando levanta, BUM! Aparece algum susto no espelho. Isso era antes. Agora a gente tem uma nova coisa. O personagem tá se levantando e nada. Mas espera, assim que o personagem se vira e a gente tá relaxando de esperar aquele jumpscare, aí sim vem o susto de verdade. O falso jumpscare já virou um clichê agora um pouco mais recentemente. A gente já sabe que quando parece muito que vai ter uma cena de susto é porque não vai ter, mas logo em seguida, lá vem ela. Poxa, chato, né? A gente já sabia o que ia acontecer. Não. De novo, o clichê não é ruim, o escritor que é. Tão ruim quanto você ter visto esse vídeo até aqui e ainda não ser inscrito da aula secreta, sério. Se gosta de terror
terror, a gente só fala sobre isso aqui com muita profundidade, então se inscreve e seja muito bem-vindo à aula secreta. Muita gente odeia jumpscare, mas se você quer um exemplo de quando ele foi usado com maestria, em It, a Coisa de 2017, a gente tem uma cena onde a Beverly é atacada pelo seu pai desgraçado. Ela foge até o banheiro e consegue acertar ele com um objeto muito pesado, e ele desmaia. Ali, a gente tá super nervoso e cheio de adrenalina porque ela tava em perigo real. A gente já tinha entendido que tipo de monstro o pai dela era e sabíamos que ele não podia conseguir pegar ela de jeito nenhum. Ela vence essa batalha de uma forma chocante. Acreditamos que ela matou seu pai. Nesse momento, a audiência e a própria personagem estão em choque pelo que acabou de acontecer. Nervosos, mas ainda aliviados que ela conseguiu se livrar do perigo iminente. Nesse momento, a última coisa que tá passando pela nossa cabeça é um palhaço sideral assassino. E o roteirista sabia disso. Assim que a Beverly se vira naquele mesmo segundo, Pennywise está bem atrás dela e agarra sua garganta. Esse é um dos melhores jumpscares que eu já vi na minha vida. Eu já assisti esse filme umas 15 vezes e sempre funciona. A primeira vez, é claro, foi... sim, insuperável. Você entendeu o que aconteceu aqui nessa cena? Não chega a ser um jumpscare falso porque ela de fato teve uma luta com o pai e a gente teve uma conclusão muito inesperada pra ela. Mas a cena do Pennywise tem o mesmo efeito que a de um jumpscare falso. Ele espera a gente começar a relaxar e então ataca. Viu como não é um clichê, mas como você o usa? Tem gente que diz que personagens rasos, que não tem desenvolvimento nenhum, são um clichê do terror. E isso é só uma prova de que quando alguém diz que odeia clichês, na verdade está dizendo que odeia roteiros fracos. Um detalhe é interessante, que é o seguinte: a gente odeia ver em tela personagens fazendo o que a gente faria na vida real. Um bom exemplo disso é um post que eu vi sobre um mestre de RPG que criou toda uma campanha, mas não contou para os seus jogadores qual era a história. Eles foram jogando e ao longo do jogo eles foram entendendo que iria acontecer um apocalipse zumbi. Então eles se prepararam para isso, quando na verdade era uma invasão alienígena. E ao estar numa história sem saber qual seria o final dela, os jogadores cometeram todos os erros que os personagens cometem nesses filmes. Fizeram todos os clichês possíveis. É sempre bom lembrar que você sabe o gênero daquele filme, mas o personagem dentro dele não faz nem ideia. Isso justifica os clichês, mas não justifica a forma preguiçosa que muitos escritores os usam, porque a percepção do público também deve ser levada em conta. Calma que a gente ainda não chegou na parte principal aqui desse vídeo, mas eu só queria falar que se você tem um amigo que adora dizer que odeia clichês, manda esse vídeo aqui pra ele. É só clicar aqui embaixo em compartilhar e mandar o link ou direto por alguma rede social. Salve o seu amigo desse erro. Agora vamos ao tópico principal desse vídeo. Quer dizer, eu disse que os clichês poderiam ser a única salvação do terror e tá na hora de explicar. Você pode acreditar que o que a gente precisa agora são de filmes originais, que não sigam nenhum desses clichês que a gente já conhece e não aguenta mais. E tá certo, a originalidade deve sempre ser o foco puxando essa carroça que é esses filmes. Mas nada é verdadeiramente original e tá tudo bem. A questão é que quando um filme vem e não segue nenhum clichê conhecido e se dá bem, uma nova leva de filmes virá que vai usar elementos desse sucesso pra tentar alcançar o mesmo público. Ou seja, um filme original que não usa nenhum clichê conhecido, na verdade, só tá começando os seus próprios clichês. E é disso que a gente precisa. Nos últimos anos, a gente tem visto muitos filmes novos de terror que vêm trazendo coisas inovadoras, histórias diferentes e personagens não convencionais. E com o sucesso deles, é provável que cada vez mais vamos ver esses elementos se espalhando pelos filmes de terror no geral. E daqui 10 anos a gente vai achar esses elementos chatos e previsíveis. Então vamos precisar de novos clichês. Eu tô querendo fazer esse vídeo aqui pro canal já faz 3 anos, enquanto eu fazia pesquisa pra eles, tudo que eu achava eram matérias de como evitar clichês, como fugir de clichês. A gente cria uma neura nos novos escritores de que eles não podem colocar nenhum clichê nas histórias deles, ou então estão condenadas a serem horríveis sempre. Quando, na verdade, clichês são comportamentos humanos comuns e eliminar todos eles seria estranho. Um personagem que nunca erra, que tá atento o tempo todo e percebe o perigo que o vilão representa desde o começo, anda armado o tempo todo e então atira no vilão bem na cabeça dele logo de primeira. Esse filme teria 2 minutos e por mais que você pense, eu assistiria. Não, você não ia. Não tem conflito, não tem subtrama, não tem profundidade de nada. Espero que vocês agora não saiam por aí dizendo que odeiam clichê. Seria até mico, quase tão ruim quanto falar que odeiam jumpscares. Isso nem faz sentido. Mas tá aí um tema pra outro vídeo. Por enquanto, fiquem sabendo que o filme que começou a maioria dos clichês que vocês clamam odiar foi Halloween. E por mais que eles não tivessem nenhuma intenção disso, dá pra dizer que eles condenaram o terror pra sempre. Se quiser entender mais sobre isso, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela ou no primeiro link na descrição e eu te vejo lá.